chegado até as nossas portas. Por isso é importante nós buscarmos no Senhor, o acender da chama, que é agora a palavra de Deus. Então, mas eu convido você agora já a pegar a palavra do Senhor. Nós estamos entrando no sexto elo, a sexta lâmpada. E a lâmpada de hoje, que nós vamos meditar, é a lâmpada da vida eterna. Amém? A lâmpada da vida eterna. Então eu convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 23. Glória a Deus. É uma pena que muitos quebraram a campanha, não estão vindo, mas a promessa é para aqueles que permanecem. A vitória é para aqueles que são firmes. Alguém vencer será dada a coroa. Você que está firme, fica firme, porque a vitória é tua. Se os outros não querem, diga assim: eu tomo posse. Se meu irmão não quer, eu pego a minha e a dele também. Porque Deus jamais vai trazer bênção e vai levar embora. Ele vai deixar aqui na igreja, porque a bênção é para aquele que crê. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus. Porque estes mandamentos são lâmpada. Este ensino é luz. E as correções da disciplina são o caminho da vida. Amém? Porque estes mandamentos são lâmpadas. O ensino é luz. E as correções da disciplina são o caminho da vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco, ó Deus, nessa noite. Já te adoramos, já te louvamos, já sentimos a tua presença no meio dos louvores, mas é hora, Senhor, de aquietarmos e sabermos que o Senhor é Deus. Por isso, ó Pai, fala conosco nessa noite. Através dessa palavra, através, meu Deus, da lâmpada dessa noite, fala, Senhor, com cada um de nós. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, mas fique à vontade. Eu tenho uma outra versão que diz assim: porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz.
direcionar em direção a ela. Se na minha vida, a vida eterna é lá na porta, e a minha vida, a minha meta, o meu alvo é chegar na vida eterna, ela vai ser um foco de luz que vai me direcionar e eu vou seguir no caminho certo. Eu vou ter um alvo, eu vou ter um trilho. Paulo, ele diz isso lá em 2 Timóteo. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo que na caminhada para a vida eterna existe um caminho a seguir, existe uma carreira, existe um trajeto, existe um trilho do qual nós temos que andar em direção à vida eterna. Lemos ali: o mandamento é lei, o lei serve para a correção, o mandamento é lâmpada, lâmpada é luz e luz para a vida eterna. Então a vida eterna, quando é o meu alvo, quando é a minha meta, a vida eterna, então ela se transforma em uma luz na minha vida. E eu agora começo a andar segundo essa visão, essa luz. Ela me diz assim: olha, a luz é lá, eu vou seguir em direção a ela. Por quê? Porque fora dessa luz há uma escuridão. Então, de acordo com a palavra de hoje, a lâmpada espiritual é a vida eterna. Mas só funciona quando ela é a minha meta principal. Quando eu não me preocupo com as coisas desse mundo. Quando eu não priorizo as coisas desse mundo. Porque se eu priorizar as coisas do mundo, a lâmpada da vida eterna, ela se apaga. Mas quando eu priorizo a vida eterna e não as coisas do mundo, ela começa a brilhar na minha frente. E ela serve como um guia no meu caminho. Então Paulo diz que a partir do momento que eu e você aceitamos a Cristo, nós começamos uma nova carreira, um novo caminho, um novo trilho. Eu não sei se você se lembra, mas um dia nós pregamos algo muito importante. E eu quero relembrar hoje. Numa carreira, numa corrida, numa caminhada, a dificuldade, ela não se encontra no ponto de partida. Porque no ponto de partida, nós estamos entusiasmados. E nós não nos preocupamos se vamos cansar, se não vamos cansar, se haverá barreira, se não haverá. No ponto de partida nós estamos animados. E o ponto de partida ele nos impulsiona para frente. O problema numa caminhada também não é no ponto de chegada. Porque quando nós vemos a reta final, nós nunca pensaremos em parar. Porque nós estamos olhando o final e sabemos que é logo ali. Eu até frisei aquele dia sobre aquela atleta de maratona que foi a última a chegar no estádio e ela toda capengando, já quase caindo. Os paramédicos iam segurar ela e ela dizia: não me segura, porque eu estou vendo a linha de chegada. E ela foi se cambaleando e cambaleando, e ela tinha algo que puxava ela para aquela linha. E quando ela atravessa a linha de chegada, ela desaba. Então eu entendo que os problemas, as dificuldades não se encontram na reta final, porque na reta final algo nos atrai, algo nos puxa e não nos faz desistir. Então se o problema não está no início, o problema não está no fim, aonde está o problema? As dificuldades aparecem no meio do percurso. No começo da caminhada cristã, tudo é alegria, tudo é paz. O primeiro amor nos impulsiona a caminhar com Cristo. Quando estamos chegando na reta final, nada nos fará desistir, porque sabemos que a coroa está próxima. Mas o
O que pode nos tirar do trilho que nos leva em direção à vida eterna? Primeiro, as variáveis podem nos separar desse caminho. O que seria variável? Como diz o nome, são os valores que variam conforme a situação que estamos vivendo. São as variáveis. Tem dia que tudo é alegria, tem dia que tudo é tristeza, tem dia que as coisas parecem que caminham, tem dia que parece que não andam. E conforme a circunstância, as variáveis vão acontecendo na nossa vida. Eu separei algumas áreas aonde as variáveis podem atrapalhar o nosso caminho em direção à vida eterna. A primeira, a variável de ter uma vida de sacrifício. Muitos irmãos já estão tirando o valor do sacrifício. No começo da caminhada, tudo era válido. Era válido jejuar, era válido orar, era válido se separar do mal, do pecado, era válido fazer sacrifícios para estar na casa de Deus, era válido, irmãos, deixar uma visita em casa e vir para a casa de Deus, era válido negar a dor de cabeça, negar a dor no corpo e vir buscar a presença de Deus, era válido. Mas as variáveis da caminhada, o decorrer da caminhada, muitas pessoas já não dão mais tanto valor ao sacrifício. Muitas pessoas já não valorizam tanto o sacrifício de estar na presença de Deus. Muitas pessoas, devido aos problemas, às dificuldades do meio da caminhada, agora já não priorizam mais uma vida de sacrifício. Se der, eu vou. Se não der, não vou. Se for possível, se aparecer algo, eu troco a minha estadia na igreja por aquilo. Não priorizamos mais a agenda espiritual. Priorizamos a agenda do mundo. Priorizamos a agenda de casa, mas não priorizamos mais a agenda espiritual. Não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar. E isso, irmãos, é um perigo, porque isso pode nos desviar do trilho da lâmpada da luz da vida eterna. Quando eu deixo essa variável atrapalhar a minha caminhada com Deus. Uma vida de sacrifício. Outra área que muitas vezes as variáveis podem atrapalhar é uma vida de oração. Não precisa responder. Mas quantas vezes você ora por semana? Quanto tempo você tem dedicado à oração? E a oração, irmãos, é algo muito importante, porque a oração é o ponto de contato entre eu, você e Deus. Não existe outra maneira de nós entrarmos em comunhão com Deus, a não ser pela oração. De nós termos um contato direto, conversar com o nosso Deus, é somente através da oração. E no primeiro amor, muitas vezes, orávamos de madrugada. Estamos entrando agora em maio. Daqui a pouco vem junho, vem julho. As temperaturas caem. Adeus, oração da madrugada. Porque o frio fala mais alto. Preferimos ir para o monte de Tobé, do que dobrar o joelho na sala e orar para Deus. Muitas pessoas no início da sua caminhada, irmãos, oravam de madrugada, não importava se era frio, se era calor, o importante era estar dobrando o joelho, o importante era sentir a presença de Deus, o importante era estar em comunhão com Deus, mas no decorrer da caminhada, no meio da caminhada, as variáveis trocaram, os valores se inverteram. É mais valoroso ver um filme até a 1h da manhã e dormir depois tranquilo, do que sacrificar aquele filme e dormir mais cedo e acordar de madrugada para orar. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, são situações que atrapalham a nossa caminhada nessa carreira em direção à lâmpada da vida eterna. Se eu não priorizar uma vida de sacrifício, se eu não priorizar uma vida de oração, a lâmpada da luz eterna ela vai se apagar na minha
E eu não terei mais um referencial. Eu não terei mais uma meta, um alvo para alcançar. Outra área, a área da santidade. Devido aos problemas e às dificuldades do meio da caminhada, muitas pessoas abandonam a santidade. Santidade é separação. Santidade é você se reservar somente para Deus. É você abandonar o pecado, abandonar aquilo que Deus não gosta. E viver uma vida totalmente em santidade, em adoração. Porque a Bíblia ensina que aquele que não tem santidade não verá o Senhor. Por isso, quando vem as variáveis, muitas pessoas tiram a prioridade da santidade. Não dão mais o valor que devem dar à santidade. Santidade não é coisa de só primeiros convertidos. Santidade não é só coisa para pastor. Santidade é coisa para todos aqueles que andam com Cristo. Tem pessoas que acham que só o pastor tem que se santificar. Só o pastor, porque o pastor prega, o pastor ora, o pastor precisa se santificar. Irmão, está errado. Toda a igreja precisa de santificação. Porque senão, irmãos, nós não veremos a glória de Deus. E se eu não priorizar isso, a lâmpada da vida eterna vai se apagar na minha vida. E eu vou começar a andar em caminhos tortuosos. Eu não terei mais um alvo, eu não terei mais uma luz que vai me guiar em direção ao caminho certo. Outra variável. Fugir do mal. Fugir daquilo que não agrada a Deus. Tem pessoas que no início da sua caminhada passavam longe daquilo que era a sua fraqueza. Se as pessoas tinham fraqueza em relação ao álcool, passavam longe aos bares. Se tinha fraqueza para as drogas, se afastava das más companhias. Mas devido às variáveis, devido ao começo da caminhada, ter passado, agora está no meio da caminhada, agora ele já não prioriza mais essas coisas. Agora já trata tudo com desleixo. Já trata todas as coisas como coisas comuns e banais. Irmãos, para cair, irmãos, é Deus toque. Para levantar é difícil, mas para cair é um piscar de olhos. E a Bíblia diz que aquele que cai, muito difícil é para se levantar de novo. Por isso que diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E se eu cair, irmãos, a lâmpada da vida eterna ela se apaga. E o nosso objetivo aqui não é que ela se apague, o nosso objetivo é que essa lâmpada ela se acenda e cada dia mais ela se aproxime da nossa vida. A vida eterna pode parecer distante. Pastor, falando de vida eterna, parece que a vida eterna vai ser daqui a 500 anos. Irmãos, quem sabe a nossa vida eterna começa daqui a pouco. Se nós falecermos, a vida eterna começa para nós agora. Se Jesus Cristo voltar agora, a vida eterna começa agora. E essa lâmpada tem que estar acesa 24 horas diante de nós. Porque é ela que vai direcionar você. É ela que vai fazer você caminhar em linha reta. Porque como lemos ali no capítulo 6 de Provérbios, é lâmpada, é luz e é o caminho da vida eterna. É mandamento, é lei e corrige para entendermos o caminho certo. Então a vida eterna, irmãos, é algo que nós temos que priorizar na nossa vida. Antes de querermos as coisas da terra, antes de querermos as coisas do mundo, a nossa prioridade tem que ser a minha vida eterna. Aonde eu vou passar a vida eterna? Será que ela está brilhando diante dos meus olhos? Será que eu estou enxergando o caminho, a carreira, como diz Paulo, que eu tenho que seguir até ela? Isso são as variáveis. Mas depois das variáveis vem as decisões.
priorizava, não priorizo. Coisas que eu fazia e coisas que eu não faço. Agora, decisões são atitudes. Antes de tomarmos qualquer atitude, antes de tomarmos qualquer decisão, nós sempre pesquisamos as variáveis. Como está os meus pensamentos? Como está a minha vida? Será que eu estou priorizando isso? Será que eu estou priorizando aquilo? E conforme, amado, se eu estiver priorizando algo ou não, será a decisão que eu irei tomar. Então, olha a importância de nós priorizarmos as coisas certas. De nós não deixarmos que o meio dessa carreira venha e nos iluda e nos faça perder o alvo que a vida quer. A nossa vida é fruto direto das decisões que tomamos, das atitudes que nós tomamos. E existem atitudes que nós temos que tomar, irmãos. Existem atitudes que não podem ser adiadas, que não podem ser jogadas para frente. São atitudes que devem ser tomadas. E muitas vezes a lâmpada da vida eterna, ela se apaga na nossa vida porque deixamos de tomar atitudes. Ficamos aceitando tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. E deixamos de tomar a atitude que deveria ser tomada. Sonhar é bom. Mas sonho sem atitude é coisa de preguiçoso. É coisa de vadio. A pessoa diz, eu quero ser médico. Mas não estuda, não se esforça, tem um sonho, mas não faz nada para realizar esse sonho. É coisa de preguiçoso. Eu quero ter um bom emprego, mas não estuda, não se profissionaliza, não faz um curso, não faz nada. Como vai ter um bom emprego? Tem muitos sonhos, muitos projetos, mas não tomam uma atitude para realizá-los. Nós, como igreja, devemos sonhar, mas os nossos sonhos devem ser seguidos de atitude. Porque quando eu tomo uma atitude debaixo de uma variável certa, colocando as coisas certas, no valor certo, quando eu tomo uma atitude, irmãos, a vitória é 90% garantida. Quando eu tomo uma atitude embasada nas decisões certas, nas diretrizes certas, eu vou tomar uma decisão, mas antes de tomar essa decisão, eu vou ver, eu tenho uma vida de sacrifício, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de retidão, então a minha decisão é essa, a minha atitude é essa, e 90% será bênção na minha vida. Então, eu quero dar 2 exemplos de alguém que tomou atitude. Primeiro exemplo, Gideão. Gideão era um homem que tinha sonho. Era um homem que estava no meio da sua caminhada em direção à vida eterna. E agora ele toma uma decisão. Qual foi a decisão? Debulhar o trigo, pegar o trigo que sobrava e malhar aquele trigo para que não se perdesse. Apesar de toda a circunstância ser negativa, apesar de tudo parecer errado, impossível, ele tomou uma decisão. Eu vou guardar aquilo que eu tenho. Eu vou formar uma atitude. Eu não vou ficar de braço cruzado. E aquele homem que era fraco, tomando uma atitude na hora certa, Deus o colocou em uma posição grande. Pessoas pequenas que tomam decisões, atitudes certas, se tornam pessoas grandes e abençoadas. Outra pessoa que tomou uma atitude em momentos em que a sua caminhada em direção à vida eterna estava passando por maus momentos, foi José. José, ele começa a caminhar e ele tem um sonho. O sonho dele era que sol, lua, estrelas se prostraria diante dele. Mas as circunstâncias estavam totalmente contrárias àquilo que ele queria. Ele poderia pegar e dizer assim, como nós falamos no começo, as variáveis. José podia olhar e dizer assim,
vida de retidão. E ele tomou uma decisão: eu não vou abandonar o meu sonho, eu vou continuar sendo fiel a Deus. E qual foi a meta? Qual foi o final dele? Seus sonhos foram realizados e ele foi abençoado. E a lâmpada da vida eterna brilhou ao ponto que ele morreu debaixo da salvação. Então, irmãos, olha a importância de nós tomarmos atitude na hora certa. Atitude embasada não na circunstância, não devido aos altos e baixos da vida. Nós temos que tomar decisões tendo as variáveis corretas. Devo ter vida de sacrifício, devo ter vida de oração, devo ter uma vida de retidão com Deus, porque isso vai me levar a tomar decisões certas, na hora certa, e a lâmpada da salvação da vida eterna nunca vai se apagar na minha vida. E com certeza, irmãos, no meio de uma tempestade, todos podem andar de um lado para o outro, mas se você tiver a lâmpada da vida eterna acesa, você vai andar em linha reta. Muitos vão bater cabeça com cabeça, mas você vai andar em linha reta, porque você vai estar vendo a luz da salvação, a luz da vida eterna. Eu quero dar algumas dicas para você tomar decisões certas. Primeira dica, para você tomar uma decisão certa. Para tomar uma decisão certa, você não deve ter medo das adversidades. Você não deve ter medo dos problemas. Você não deve ter medo das coisas que são contrárias. Porque lá em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Traduzindo, se eu estou no meio de uma turbulência, seja na área que for, sentimental, profissional, matrimonial, se eu estou no meio de uma turbulência e eu estou com medo dessa situação, medo do problema, medo do que vai acontecer, medo do que está acontecendo, dificilmente eu vou conseguir tomar uma decisão. Eu vou ficar assim: o que eu faço? E agora? O que vai ser de mim? Como diz lá o Chaves, quem poderá me ajudar agora? Mas, se eu não tenho medo, eu consigo tomar uma decisão naquilo que eu quero. Então, primeira dica para você tomar uma decisão: não tenhas medo. Não deixe o medo transformar em pavor na tua vida, porque senão você vai congelar, você vai parar e você não vai tomar nenhuma atitude que deve ser tomada. Segunda coisa, para você tomar uma atitude boa, você deve usar os seus sentimentos sempre em favor de você. Como? A raiva. A raiva, ela pode ser boa quando usada ao meu favor, não contra mim. Se eu estou com raiva de uma situação e eu começo agora a murmurar, reclamar, eu estou usando esse sentimento contra mim. Mas se eu estou com raiva de uma situação e por causa dessa raiva eu ir lá e tomar uma atitude para melhorar, eu estou usando esse sentimento ao meu favor. Se eu estou com um problema com os meus filhos, um filho meu, e isso me dá raiva, então eu vou lá e faço, bato e faço e aconteço e machuco, eu estou usando essa raiva contra mim. Mas se eu estou com raiva porque ele está ali naquele problema, está viciado, e eu uso essa raiva ao meu favor, eu vou usar essa raiva, eu vou pegar ele, eu vou ajudar ele, eu não me conformo em viver dessa maneira, eu vou fazer tudo para ajudar ele, eu vou estar usando esse sentimento ao meu favor. Muitas vezes nós não sabemos tomar atitudes porque usamos nossos sentimentos contra nós. Em vez de nos ajudar, ele nos destrói. Em vez de nós edificar, nós destruímos. Se você analisar, irmãos, essas ONG que existem por fora, ONG do câncer, ONG, enfim, da leucemia, quem fundou essas ONG? Alguém que ficou com raiva.
montar uma ONG para ajudar aquelas pessoas. Usaram a raiva de maneira positiva. Nós temos que usar os nossos sentimentos de maneira positiva para podermos tomar atitudes, boas atitudes. Outra coisa, muito importante, para tomarmos atitudes boas, para que a lâmpada da vida eterna não se apague, é importante, indispensável, que tenhamos crédito. Crédito é diferente de débito. Débito é quando eu estou em falta. Crédito é quando eu tenho sobrando. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar dentro do santuário através do sangue de Jesus. Como eu vou entrar no santuário de Deus para pedir algo se eu não tiver crédito? Então, se eu quero tomar alguma atitude, é preciso que eu tenha crédito com Deus. Se você vai pedir um aumento para o teu patrão, como você vai ter coragem para pedir para ele se você não tiver crédito na empresa? Se você não for um funcionário exemplar, como você vai pedir um aumento? Você não tem crédito. Agora, se você tem crédito, você vai de peito cheio dizer: eu quero, eu mereço e eu preciso. Então, se eu quero tomar uma atitude, eu tenho que ter crédito. Como eu vou tomar uma atitude com o filho se eu não tenho crédito com o filho? Se eu não dou um bom exemplo, como é que eu vou exigir um bom exemplo do filho? Se eu não faço a coisa certa, como eu vou exigir que alguém faça a coisa certa? Se como pastor, se eu não faço a coisa certa, como eu vou pregar e pedir para que você faça a coisa certa? Se eu não tenho crédito, como eu vou pedir para você? Como eu vou ter uma atitude para pedir? Não vou ter. Porque eu vou fazer um autoexame e vou dizer: peraí, eu estou em falta, eu não posso pedir o que eu não posso fazer. Senão eu vou estar sendo hipócrita. Então, se você quer tomar atitudes, irmãos, tenha crédito. Se você quer que a lâmpada da vida eterna seja acesa, tome atitudes. Não tenhas medo da adversidade, né? Tenhas um sentimento sempre ao teu lado, use o teu sentimento ao teu favor e depois tenha crédito. Agora, o que nos firma no trilho da vida eterna? O que nos fortalece para que não saiamos dos trilhos? Isso é importante. Primeiro falamos o que nos tira, aquilo que pode nos afastar. Agora, aquilo que nos mantém no trilho, o que é? Primeiro, viver uma vida de confiança no Senhor. Você tem que confiar em Deus. Lá no Salmos 41 e 3 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Se eu confiar em Deus, Deus vai me tirar dos caminhos tortos e vai me colocar meus pés firmes na rocha. E eu verei, irmãos, a lâmpada da vida eterna. Mas para isso é preciso confiar em Deus. É preciso que você coloque a tua vida nas mãos de Deus. Pare de confiar na tua sabedoria, pare de confiar na tua força. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque no tempo certo Ele vai te tirar dos caminhos tortos e vai te colocar sobre uma rocha, e você vai ter os passos firmes em direção à vida eterna. Segundo, viver em submissão ao Deus Todo-Poderoso. Provérbios 3, 6 ao 10. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, queres enxergar a lâmpada da vida eterna? Seja submisso a Deus. Te coloque numa posição de servo. Coloque Deus acima de todas as coisas, de todos os teus desejos,
de todos os teus planos. Coloca Deus acima disso, e Ele vai reestabelecer os teus caminhos, e você vai sair do caminho que você tiver, e você vai caminhar no caminho em direção à lâmpada da vida eterna. Isso são coisas que nos firmam ser submisso a Deus. Tem pessoas que não querem ser submissas. Tem pessoas que não aceitam receber uma repreensão de Deus. Tem pessoas que quando o pastor prega, acha ruim, porque o pastor está falando de algo que aconteceu na vida dela. Não sabe ela se não é o pastor, é o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo que está ali recomendando. Para quê? Para que ela venha se arrumar e venha andar no caminho certo. E venha trilhar o caminho em direção à vida eterna. Terceiro, viver uma vida disciplinada, corrigida. Hebreus 12, 6, 8. Porque o Senhor corrige aquele que Ele ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se eu quero trilhar o caminho da vida eterna, eu tenho que ter uma vida disciplinada. Eu tenho que aceitar as correções de Deus. Porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. E Deus ama cada um que está aqui nessa noite. Por isso Deus tem prazer em te corrigir. Por isso Deus tem prazer, muitas vezes até quem sabe que se for preciso dar um açoite, para que você volte ao caminho certo e seja abençoado. Aquele que não aceita a repreensão é tratado como bastardo e não como filho. É tratado como escravo e não como filho. E eu creio que todos que aqui estão querem ser tratados como filhos. Então, irmãos, aceite a repreensão de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Para concluir, a melhor coisa que nós podemos fazer é priorizar a vida eterna. É colocar a vida eterna em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando eu faço isso, as variáveis não me atrapalham mais. Posso estar passando pelo meio de um esquadrão, pode se levantar uma batalha contra mim, mas eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Irmãos, a vitória vem quando eu priorizo a vida eterna. Porque se eu priorizo a vida eterna, eu nunca vou deixar que o mal venha me tirar do caminho. Eu nunca vou deixar que as circunstâncias venham colocar medo e eu não tome uma decisão que eu tenha que tomar. Porque eu tenho um alvo, meu alvo é a vida eterna. Mas como Paulo disse, a vida eterna é uma carreira, é uma corrida, é um trilho. E para nós entrarmos nesse trilho é necessário dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo para caminhar em direção à vida eterna? Aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É o primeiro passo. Para que eu possa ter essa lâmpada acesa e eu possa caminhar seguro em direção à vida eterna. Por isso que nessa noite, a lâmpada espiritual é a vida eterna. Porque ela se transforma em luz quando eu priorizo ela na minha vida. Porque eu uso uma balança, vida eterna e coisas do mundo. Vida eterna e bens materiais. E sempre a vida eterna vai ganhar. Mas isso é para aqueles que priorizam a vida eterna. Aqueles que querem passar a eternidade ao lado do nosso Deus. Não sofrendo, gemendo, mas sorrindo, agradecendo e louvando a Deus. Por isso, irmãos, o primeiro passo tem que ser dado. Muitos que estão aqui já deram o primeiro passo. Já estão caminhando. Quem sabe alguns já passaram a euforia do começo.
Quem sabe estão sentindo o peso das dificuldades. Mas pega essa palavra de hoje e prioriza a vida eterna. Não deixe que as variáveis desse mundo venham atrapalhar você nessa caminhada. Que você possa dizer que nem Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo era um homem que nem eu e você, sujeito a todas as paixões, pecados, fraquezas. Por isso ele disse: nessa carreira eu combati o bom combate, terminei ela e guardei a minha fé. Irmãos, eu convido você nessa noite a começar essa carreira, a começar essa caminhada em direção à vida eterna. Se alguém em nosso meio ainda não está nessa caminhada, ainda não pegou essa carreira, está vivendo de um lado para o outro, sem meta, sem alvo, sem direção, o Senhor te coloca hoje uma lâmpada diante de ti, a lâmpada da vida eterna. E Ele diz: filho, confie em mim, que eu vou te tirar desse lodo e vou firmar os teus passos. Seja submisso, porque eu vou endireitar os teus caminhos. Irmãos, aquilo que o pastor não pode fazer, Deus pode. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus pode. Mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você comece a trilhar essa carreira. Por isso eu quero fazer esse convite agora. Queria que a igreja fechasse os olhos. E o convite, irmãos, é para que você se levante e comece a correr essa carreira. Se alguém em nosso meio que ainda não está correndo, ainda não tomou essa decisão de correr a carreira da vida eterna, eu te convido a fazer isso agora. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Porque Deus quer endireitar os teus caminhos. Porque Deus quer tirar o teu pé desse lodo, desse charco, e quer firmar ele na rocha. Porque Deus quer acender esse farol na tua vida. Quem sabe você não sabe para onde vai. Você não sabe para que lado vai. Deixa o Senhor acender essa lâmpada, que Ele vai mostrar o caminho. E você vai seguir, irmãos, em direção reta, em direção a uma vida abençoada, em direção a uma vida de felicidade, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida, irmãos, que você nunca sonhou. É o que Deus tem preparado para ti. Eu vou orar. E se tiver alguém em nosso meio que quer tomar essa decisão, vem aqui à frente e eu vou orar por você. Se tiver alguém que um dia já trilhou, mas devido às variáveis se desviou, foi embora, o Senhor te chama de volta. O Senhor te chama porque Ele quer te ver no caminho abençoado. Temos um jovem aqui à frente. Tem mais alguém? Deus diz para você, irmãos, existe um mandamento. E esse mandamento é lei. E essa lei serve para corrigir. Esse mandamento é lâmpada. Esse mandamento é luz que vai iluminar o teu caminho. E ele vai te levar em direção ao caminho da vida eterna. Tem mais alguém? Aproveita, irmãos. A vida eterna pode começar daqui a pouco. E é você quem decide aonde quer passar a vida eterna. Com Deus ou agarrado com o nosso inimigo. Eu vou orar pelo jovem. E se tiver mais alguém, irmãos, vem aqui à frente. Não deixa para amanhã, não. Deus tem uma vida nova para dar para você. Amém.
Pai, esse teu filho, Deus, que estava perdido, que estava no mundo, que estava andando por caminhos tortos, na escuridão, ouviu, Senhor, a tua palavra, a qual diz que o Senhor traria uma lâmpada, uma luz, que leva em direção ao caminho da vida eterna. E para isso o Senhor tem mandamentos, leis, que corrigem, para que possamos andar no caminho certo. E esse jovem, meu Deus, nessa noite decidiu, de livre e espontânea vontade, colocar a sua vida, Pai, nas tuas mãos. Ser submisso, aceitar, meu Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas. Levar uma vida disciplinada, sendo corrigido pelo Senhor. Pai, escreve agora o nome dele no livro da vida. E eu te peço agora, meu Deus, apaga, anula todo o passado. Meu Deus, toda acusação que o diabo tentou fazer está anulada agora. Toda maldição hereditária, maldição lançada, proferida, toda a legalidade do inferno sobre a vida desse jovem está sendo repreendida agora, em nome de Jesus. Pai, escreve a partir de agora uma nova história na vida do Júnior, Pai. Uma história, meu Deus, totalmente diferente daquela que ele conhece até hoje. Uma história de alegria, de paz, uma história de crescimento, uma história, meu Deus, de vitórias, de conquista, de prosperidade. Meu Deus, escreve uma nova história na vida do teu filho agora. Assim, meu Deus, eu abençoo ele. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. A lâmpada, ela é acesa quando damos o primeiro passo. Então, fica firme. Não deixe que o meio da caminhada venha atrapalhar você. Que as dificuldades venham abalar aquilo que você quer na tua vida. Seja como José. Não deixe se influenciar pelas coisas que acontecem no meio da caminhada. O importante é Jesus nos garante a vitória. E a vitória é do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o diácono.